Nosso Olhos de Águia Henrique Pereira e o nosso Voz de Trovão Edson Moura já estão posicionados para trazer as informações na velocidade em que ela acontece. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro falar com o nosso querido Olhos de Águia para trazer as informações pra gente. Meu querido Olhos de Águia, daqui a pouco, meu querido Voz de Trovão, falo com você. Segura aí, tá bom? Olhos de Águia, muito bom dia. Quais são suas informações? Muito bom dia para você, Wilson. Bom dia, Edson. Uma ótima quinta-feira para todos que nos assistem. Daqui a pouco, às 8 horas, está marcado o início do julgamento de Marcelo dos Santos Carnaúba, réu confesso do crime que matou em fevereiro de 2014 o ex-proprietário, o ex-diretor de uma casa de shows no bairro da Jatiuca, Guilherme Brandão. Marcelo irá sentar no banco dos réus, mesmo já preso preventivamente desde a época do crime. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito deste caso bastante emblemático e que está perto de ter finalmente um desfecho. Wilson, devolvo para você, daqui a pouco nós retornamos com mais informações. Vamos voltar então com o nosso Olhos de Águia Henrique Pereira, porque vai começar daqui a pouco o julgamento do réu Marcelo dos Santos Carnaúba. Ele confessou ter matado o empresário Guilherme Brandão, dono de uma casa de shows no Estela Maris. Olhos de Águia já está aqui no fórum aqui de Maceió e vai trazer para a gente os preparativos para esse julgamento tão esperado. Olhos de Águia, alguma movimentação? É muito cedo? Como é que está a situação aí? Nos atualize. Wilson, as portas do fórum abriram, não tem 5 minutos, a gente acompanhou o policial militar fazendo o procedimento, algumas pessoas já entraram, funcionários da casa, e também a gente já presenciou uma mulher chegando com camisas, né, pedindo justiça, justiça em nome, né, em memória do Guilherme Brandão. Quer dizer, pessoas ligadas ao empresário, justamente familiares, amigos, que estão nessa expectativa desde 2014. Em fevereiro de 2014, só para a gente relembrar um pouquinho do crime, Marcelo Carnaúba chegou, segundo a acusação, a premeditar as circunstâncias da morte de Guilherme Brandão. De que forma? Ele estaria, segundo a acusação, desviando dinheiro da casa de shows, onde ele era gerente, uma pessoa de confiança de Guilherme Brandão. Guilherme, ao perceber que Marcelo estava fazendo isso, pretendia chamar a atenção ou até mesmo agir juridicamente contra ele. Mas antes que isso pudesse acontecer, Marcelo teria planejado a morte de Guilherme. Deu folga a alguns funcionários, ele na qualidade de gerente tinha essa autonomia, e segundo a acusação, a promotoria, ele sugeriu para outros que chegassem um pouco mais tarde. Então, no momento em que tudo aconteceu, até mesmo as câmeras de monitoramento da casa de shows foram reposicionadas. E o local onde tudo aconteceu não teve nenhum tipo de imagem gravada. A promotoria aponta que o caso foi tão premeditado, quer dizer, foi tão pensado por Marcelo, ao ponto dele ter ligado o gerador da casa de shows, para que com o barulho as pessoas ao redor, já que há muitos prédios vizinhos, né, nessa casa de shows que fica na Paulo Brandão Nogueira, ali no coração da Jatiuca, não pudessem ouvir o disparo de arma de fogo. A perícia constatou que o disparo acabou pegando na região da nuca de Guilherme. Por isso, a promotoria, quando ofereceu a denúncia, colocou o crime considerado como sendo um homicídio triplamente qualificado por motivo torpe. Ou seja, há várias prerrogativas para que esse caso seja encarado dessa forma. A sessão está marcada para as 8 horas da manhã. Os promotores do caso serão Leonardo Novaes Bastos e Marcos Vinícius Batista Júnior. Eles estarão fazendo o papel de acusação ao lado de um advogado contratado pela família de Guilherme Brandão, enquanto que a defesa também, a família de Marcelo Novaes e o próprio Marcelo Carnaúba, eles irão fazer, contratando o advogado, fazendo o papel de defesa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes já na parte interna aqui do Fórum do Barro Duro, até mesmo porque vai haver a possibilidade dos promotores conversarem com a imprensa para que a gente possa tentar entender. Vale lembrar que Marcelo Carnaúba é réu confesso, porém a defesa dele trabalha para tentar
tirar certos atenuantes, como, por exemplo, o crime premeditado. A defesa bate na tecla de que não foi uma situação premeditada, diferente do que aponta a promotoria, e essa deve ser a tônica do julgamento, que começa daqui a pouquinho. Daqui a pouco, então, a gente retorna com mais detalhes direto aqui do Barro Duro do Fórum, onde tudo vai acontecer. Nosso Olhos de Águia já está de volta lá direto do fórum para trazer as informações. Nós vamos saber os detalhes agora. Meu querido Olhos de Águia, movimentação já começa então agora aí? Wilson, antes que a gente pudesse entrar aqui no fórum, né, nós encontramos aqui o senhor José Eutímio Brandão, pai do Guilherme Brandão, que está aqui com a camisa pedindo justiça, lembrando o fato do Marcelo Carnaúba ser réu confesso. É uma história que tem se arrastado de 2014 para cá, mas que está chegando no desfecho. Como é que está o senhor, seu time, em relação a tudo que está acontecendo e em relação a esse dia de julgamento? Bom dia a todos. Na verdade, muito tenso, porque, como eu tenho dito já nas minhas falações, que nós estamos convictos que a justiça vai ser feita. Porque, na verdade, eu espero muito a justiça de Deus. Como esse tempo todo tenho ficado calado, mas sofrendo muito, sendo acompanhado por uma equipe médica de psiquiatras e psicólogos, e vivemos aqui esse sofrimento o resto da minha vida. E há 5 anos que esse caso bruto foi acontecido, e eu fico sempre clamando por justiça, em primeiro lugar. Entrego a Deus tudo, porque eu não tenho nenhuma revolta com isso. Eu sou de uma cabeça diferente, cada dia que se passa, e com a idade que eu já estou agora, eu já estou precisando descansar da minha aposentadoria, do meu trabalho, e da luta que tive para criar um filho tão bacana, um filho tão empreendedor, um filho que no momento da drástica morte dele, antecipada, ele tinha uma média de 100 a 150 funcionários à disposição dele, quer dizer, 150 famílias trabalhando na empresa dele, a qual este bandido réu confesso, porque se nós estivéssemos em um país desenvolvido como nós, minha família, eu, meus filhos, vivemos sempre em locais, vivemos sempre no primeiro mundo, viajamos muito pelo primeiro mundo para trazer novidades para a sociedade alagoana, nas casas nossas de show, enfim, toda a nossa luta é sempre pensando em dar uma melhor condição ao alagoano. Aí chega um bandido desse, que inclusive estava desempregado, chega meu filho, dá um emprego a ele muito bom, como diretor financeiro das empresas do meu filho, e ele drasticamente, quer dizer, planeja o crime, ele providencia comprar uma arma nos dias anteriores, ele tem a ousadia de pedir a mim um adiantamento, dizendo a mim que o meu filho tinha pedido 80 mil reais a mim, estava precisando para fazer um pagamento. Quando depois de 2 dias eu liguei para meu filho, meu pai, nunca mandei pedir isso, vou mandar aquele ladrão safado botar aqui. O meu filho já sabia que eu tinha contado a ele tivesse muito cuidado, que pela minha experiência, como 30 anos de polícia, e vocês conhecem bem o despachante Brandão, o policial rodoviário Brandão, sou eu. Eu desafio alguma pessoa que diga, que tenha alguma falha na minha vida. O correr da minha vida foi para criar, educar meus filhos. Está aí a prova do que eles hoje têm trazido para o Estado. Eles hoje, ainda hoje continuamos, mesmo com a retirada desse bandido, que invejoso, que isso foi simplesmente inveja, que ele era amigo do meu filho do passado. Ele praticamente é da nossa família. Vivíamos conosco, passamos no aniversário do meu filho, dia 14 de janeiro, só estava a família, ele estava dentro com a mulher dele e os filhos dele, dentro da casa do meu filho Guilherme. Mas aí, tudo isso aí trazia para ele uma revolta eterna. Ele passou muito tempo, entendeu? Providenciando, pensando quando veio ter a coragem, depois que foi descoberto o caso. Isso aí nos traz uma revolta total, mas com o coração em Deus e pedindo a providência divina e da nossa justiça. Eu acredito que hoje nós vamos ter uma grande vitória, o mais tempo possível de prisão para esse bandido.
Seu time, muito obrigado pela atenção. Um relato de um pai revoltado com o que aconteceu com o próprio filho, morto há 5 anos e que vai ter o réu, confesso, julgado na manhã de hoje. A gente daqui a pouco retorna com mais informações direto aqui do Fórum do Barro Duro. Wilson. Voltar agora ao vivo ao fórum aqui de Maceió, porque é onde vai começar em instantes o julgamento do réu Marcelo dos Santos Carnaúba, que confessou ter matado o empresário Guilherme Brandão, dono de uma casa de shows no bairro do Estela Maris. Meu querido Olhos de Águia, Henrique Pereira, já está dentro do fórum, traz informações pra gente na velocidade em que ela acontece. Bom dia, Olhos de Águia. Isso, Wilson, a sessão ainda não foi iniciada, né? Mas antes que isso pudesse acontecer, a gente vai ouvir aqui o advogado de defesa, Raimundo Palmeira. Muito obrigado pela atenção. Qual é a principal tese da defesa no caso do Marcelo Carnaúba, réu confesso no crime do caso Guilherme Brandão? Esse caso ficou conhecido como o caso Maicai. Marcelo confessou o crime, assume a autoria do crime, demonstra arrependimento, tem uma vida pregressa e uma vida pós-crime no presídio. Não se pode falar em impunidade nessa situação. Ele está preso há mais de 5 anos. Então, quer dizer, tem uma vida que mostra a ausência de periculosidade. É o fato do homem médio, é o fato do homem comum, é o fato da perda, da extrapolação do limiar de autocontrole. Então, o que a defesa trabalha é com a necessidade de que, em havendo pena, o Conselho de Sentença ele é soberano. A defesa não está sustentando tese absolutória, mas o Conselho de Sentença pode compreender a dimensão e até absolver pela clemência. Hoje o júri é fático, mas a tese da defesa principal é que o réu responda na justa medida da intensidade da culpabilidade. Por exemplo, há uma qualificadora que é supostamente cometer um homicídio para esconder outro crime, que seria um suposto desvio. A defesa provou documentalmente nos autos que não houve esse desvio, que não havia esse desvio. Então a defesa espera o afastamento dessa qualificadora. A defesa espera afastar, então, com a qualificadora subjetiva, demonstrar que o crime não foi premeditado. Foi um crime nascido da emoção momentânea, da discussão momentânea, dos aspectos anteriores de pressão que aquele funcionário sofria, recebia. E com isso não se está dizendo que não houve crime. Mas a defesa vai também pugnar pelo afastamento da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, porque não houve emboscada. Os aspectos geográficos, os aspectos físicos, os aspectos locais mostram que não houve uma construção de uma cilada. O local de uma única saída, quem fica dentro, que ficaria preso numa eventual confusão era o réu, quem estava do lado de dentro, a porta estava a vítima. Tudo isso é incompatível com a situação de uma premeditação de um crime. E a chamada fraude processual, por ter mexido no local do crime, tem provas nos autos, inclusive pericial, que o réu não conseguiria passar a porta sem afastar o corpo. E ainda que fosse fraude processual, a confissão fazia desaparecer, porque dias após, quando se estava investigando, o réu espontaneamente procurou o juiz de plantão e confessou o crime. Então, muito obrigado pela atenção, pelas informações. Daqui a pouco, Wilson, nós retornamos. Os promotores do caso também já estão daqui a pouquinho à disposição para conversar aqui com os colegas de imprensa. Assim como ouvimos a defesa, ouviremos também a acusação do caso Guilherme Brandão e Marcelo Carnaúba, que está sentado no banco dos réus nesta manhã de quinta-feira aqui no Fórum Estadual. Devolvo para você, daqui a pouco a gente retorna. Sem perder tempo, vamos voltar ao fórum aqui de Maceió, da nossa capital Maceió. O nosso Olhos de Águia, Henrique Pereira, está nesse momento já se posicionando para trazer também aí entrevistas e informações sobre esse grande julgamento que acontece hoje do caso Guilherme Brandão. Olhos de Águia, nos atualize. Olha, Wilson, a 49ª Promotoria de Justiça aqui da capital vai ser responsável pela condução aqui do caso. Comigo, o promotor Leonardo Novaes Bastos, a quem a gente agradece a atenção. Promotor, conversamos agora com a defesa, a questão das teses, da retirada de certas qualificantes do crime, mas qual é o entendimento da acusação, qual é o entendimento da promotoria nesse caso tão emblemático que há 5 anos se arrasta?
entendimento é que foram duas qualificadoras que foram reconhecidas na pronúncia, a impossibilidade de defesa da vítima, pois tendo em vista que o tiro foi na nuca, e a ocultação do crime, ou seja, ele queria ocultar a fraude que ele fazia na empresa e por isso ele praticou esse crime, para que não fosse descoberto. A família entende como uma situação onde o réu deva ser sentenciado à pena máxima. É assim que a promotoria também entende? Exato. Tanto no crime de homicídio quanto no crime conexo de fraude processual, em que o réu tentou ludibriar a perícia, alterando a cena do crime, girando o corpo, colocando a munição dentro de uma lixeira, onde essa munição não tinha nenhuma relação com o fato, justamente para ludibriar a perícia. Fez retrato falado de pessoas supostos autores do fato que não eram, inclusive ele levantou a tese do latrocínio e que depois viram que não fazia nenhum sentido essa tese levantada por ele. Por isso que ele foi e confessou o crime, quando viu que não tinha mais como. O júri está marcado para as 8 horas. O senhor acredita numa rápida resolução ou acredita que a sessão deva se estender ainda ao longo dessa quinta-feira? Acredito que se prolongue, porque vai ser ouvidas testemunhas, declarantes, interrogado o réu e só após vai ser iniciados os debates em plenário, em que a acusação e a defesa fará sua explanação. Finalmente haverá o veredito final. Acredito que termine ainda hoje, mas no final da noite. Algo a mais que o senhor queira colocar em relação ao caso? Não, o Ministério Público entende que ele será condenado, porque esse é o desejo da justiça que seja feita, né? Porque o crime foi cometido de forma bárbara, foi uma pessoa que teve a vida ceifada e que o Ministério Público tem a certeza, a plena convicção que os jurados vão decidir pela condenação do réu pela pena máxima. Muito obrigado pela atenção, pelas informações. Conversamos com o promotor Leonardo Novaes Bastos, um dos dois promotores, né, que ainda vão trabalhar com um advogado constituído pela família na acusação do réu, o réu Marcelo dos Santos Carnaúba, autor, réu confesso da morte de Guilherme Brandão em fevereiro de 2014. Wilson, a gente percebe, eu peço para que o meia possa mostrar aqui a fila muito grande que já é formada na frente de um dos tribunais do júri, são muitos estudantes, muitos familiares, muitos amigos de Guilherme Brandão. Os familiares de Marcelo Carnaúba estão num local mais reservado, até mesmo por conta aquela questão, de ficar ressentido um pouco, ficar um pouco mais afastado, mas muitos estudantes, familiares, amigos, pessoas trajando camisas em homenagem a Guilherme Brandão. Tudo isso é o que cerca, o contexto que cerca o julgamento que começa daqui a pouquinho no Fórum Estadual, aqui no bairro do Barro Duro. Devolvo para você.